lá no capítulo 15 ou 16 do livro de Atos. Ele passa a viajar com o apóstolo Paulo e passa a fazer parte da história. Bom, e aí vem as cartas escritas depois, vem numa certa ordem, vem Romanos primeiro, depois vem 1 Coríntios, 2 Coríntios e outras cartas que vão aparecer, né? Tudo para fortalecer a igreja, para colocar ordem no culto, realmente para que o nome do Senhor Jesus Cristo fosse adorado durante as reuniões. Tudo isso num período em que era meio que proibido falar sobre Jesus Cristo. Eles foram perseguidos, foram mortos. A história diz isso. Bom, o fato é que o Novo Testamento termina com o livro de Apocalipse, onde o apóstolo João, preso na ilha de Patmos, por causa do Evangelho, ele escreve 3 cartas antes para os irmãos, né? Compartilhando o sofrimento, alertando, dando dicas de como errar menos. As cartas são isso. Dicas para os irmãos do período e para nós agora que estamos lendo essas cartas. Como é que eu posso adorar a Deus de uma maneira melhor? Porque assim, nós temos que aprender exatamente isso. Nós temos que chegar até a Bíblia, chegar até o local de adoração. Muitas vezes não para pedir: Senhor, que eu saia daqui renovado, que eu saia daqui com a leitura da sua palavra, que eu saia daqui pensando realmente na tua existência, no Senhor comigo, para que nós tenhamos uma vida aqui, né, contigo aqui na terra, não viver somente aí no céu. E a Bíblia é fantástica. Se nós pudéssemos, nós ficaríamos aí tempo, horas lendo a Bíblia. Mas nós estamos fazendo isso aqui. Nós estamos lendo por semana alguns capítulos, alguns livros. Nós já tivemos o privilégio de ler vários livros. Hoje nós estamos, né, nesse mês estudando o livro de Romanos, né? São 16 capítulos. Nós estudamos os 3 primeiros capítulos. Quero agradecer já o marketing por estar colocando para nós aqui a Bíblia. Tá legal para ter só uma versão. Obrigado aí, Fábio. E aí nós estudamos os 3 primeiros capítulos já da Bíblia, do livro de Romanos, que é uma carta que o apóstolo Paulo escreve para a igreja que está lá em Roma, adorando a Jesus Cristo lá. E o Paulo então é fantástico. Ele escreve, isso aqui o Paulo está escrevendo 20 anos depois da conversão dele. Nós vimos lá, ele uma fala assim que o homem que matava os cristãos, lá em Atos capítulo 9, ele se converte ao cristianismo, e Jesus tem um encontro com ele cara a cara, e aí 20 anos depois ele fala assim: eu não me envergonho do Evangelho, porque eu sei que é o poder de Deus para a salvação do homem e de todo aquele que crê. Então eu não me envergonho do Evangelho. É claro que, por exemplo, eu não posso parar minha aula de matemática. Para um pouquinho só. Vamos lá, agora eu quero falar de Jesus para você. Não fui contratado para fazer isso. Não é verdade? Mas eu procuro fazer o melhor de mim, ensinar da melhor maneira possível, fazer tudo corretamente o que é colocado nas minhas mãos, para demonstrar Cristo em mim, fazendo as coisas corretas, tá bom? E esse é o desafio para nós, a humanidade, procurar fazer as coisas corretas, lembrando que nós somos representantes de Cristo, nós somos cristãos, tá bom? Bom, essa carta então ela foi escrita por volta do ano 55, 57 depois de Cristo. Já o apóstolo Paulo já tinha se convertido há uns 20 anos aí, e nós estamos no capítulo, vamos começar o capítulo 4, porém, vamos pegar o finalzinho do capítulo 3, para você entender o que o Paulo está falando ali. Porque assim, no finalzinho do capítulo, nós paramos um pouco aqui, na semana passada, e é fantástico. O Paulo fala assim: olha, vamos entender, Deus ofereceu o Filho dele, Jesus, como sacrifício para apropriação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando a sua justiça. Em sua tolerância, havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem a fé em Jesus. Calma aí, nós vamos explicar isso. Onde está então o motivo de vanglória? O Paulo fala: é excluído. Fala, você não tem motivo de se ficar se vangloriando, ele fala. Baseado em que princípio? Na obediência à lei.
Desculpa, na obediência à lei? Ele fala, não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independentemente da obediência à lei. Isso dá uma interpretação terrível. Vamos explicar. Deus é Deus, apenas Deus, desculpa. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele faz essa pergunta para os romanos lá. Ele não é também Deus dos gentios? E ele mesmo responde, é uma retórica. Ele fala, sim, dos gentios também. Não tenha dúvida. Visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Anulamos então a lei pela fé? Então não precisa da lei? Se é pela fé? Ele fala de maneira nenhuma. Ao contrário, confirmamos a lei. Ele fala. E aí, eu estava tentando explicar, até para mim mesmo, né? Como melhorar esse texto para as pessoas entenderem. E aí, me veio na mente o seguinte. Na escola, quando é período de prova, e o aluno falta. Bom, dependendo do motivo, da justificativa, ou da justificação da falta, ele tem direito a repor a prova. Porque você faltou, eu faltei porque estava com preguiça, não estudei. Um exemplo. Por que você faltou? Porque foi o tempo que estava doente, estava enfermo, estava impossibilitado. Então assim, dependendo da justificação ou da justificativa, mesmo no trabalho, quando você falta, a lei permite algumas faltas justificadas, né? Você pode ter algumas faltas aqui, desde que haja uma justificação. Aí eu tentei explicar o seguinte, que a igreja, que é o corpo de Cristo aqui, você não é justificado, olha só, a sua entrada no céu não é justificada, a sua salvação, pelo que você faz, ou pela obediência à lei. Eu faço exatamente o que está ali, não roubo, não mato, não fumo, não adultero, mas eu também não tenho fé em Cristo. Eu faço porque está ali também. Então, o que o Paulo está falando, que o reino de Deus é muito mais do que a palavra, do que a lei. Eu faço porque está escrito. Não. E é uma coisa tão sutil, que assim, o mais importante do que fazer, o apóstolo Paulo está falando, é a motivação que o leva a fazer, que é a fé. A sua fé te move a fazer aquilo com amor, a fazer aquilo com prazer, independentemente de quem estiver ao seu lado. Você faz pela fé em Cristo, porque você entende que Ele é o Salvador, que Ele é o Senhor. É claro que nós, seres humanos, nós queremos ser elogiados, assim, parabéns pelo trabalho, isso massageia o nosso ego, é legal isso, mas perante Deus isso não é importante. O importante é o relacionamento que você tem com Deus no íntimo, no pessoal, quando você fala com Ele da sua maneira, no seu momento, o relacionamento que vai alimentando a sua fé. E você vai sendo motivado a servir a Deus da melhor maneira possível. Então o apóstolo Paulo falando isso, que nós somos justificados pela fé. A nossa fé justifica a nossa atitude, o que nós fazemos. E automaticamente, a fé vai te movimentar a fazer as coisas que estão na lei. Cristo é testemunha, Ele legitima a lei, Ele vivifica a lei, amando ao próximo como a ti mesmo. Ele fala, olha, a lei se resume em tudo isso, tudo que você está fazendo aí, esse monte de coisa que está escrito ali, pode isso, não pode aquilo, pode isso, não pode aquilo, faz isso, faz aquilo outro. Ele fala, se resume em duas coisas. Ele fala, amar a Deus sobre todas as coisas, toda a sua força, todo o coração, toda a sua alma, todo o seu entendimento, e ao próximo como a ti mesmo. Essa é a manifestação da lei, e isto justifica tudo o que você faz, e isto vai justificar a sua salvação. Jesus é a manifestação da lei, Ele é a lei viva. Siga Jesus. O que Jesus faria no seu lugar? É isso aí, é a fé.
A fé, Jesus vivendo em você. E no capítulo 4 de Romanos, o Paulo continua assim: portanto, olha só, portanto, se você entendeu que a fé motiva, que a fé que é o motor propulsor para você trabalhar na obra de Deus, portanto, que diremos do nosso antepassado Abraão? Aí você diz, ixi, Abraão, que é esse cara? Então, Abraão, capítulo 12 do livro de Gênesis, é fantástico. Se você ler a história desse homem, é um homem que tinha tudo, era rico, tinha bens, e 75 anos, e Deus fala assim: Abraão, olha, lá em Gênesis 12, falou: Abraão, vem cá, sai dessa parentela, vem cá, eu quero usar você, Abraão, eu quero fazer de você um povo exemplo. Gênesis 12, está lá. E o Abraão então aceita, e ele fala: a sua descendência vai ser, olha, infinitamente grande, muito, não dá para contar. E o Abraão, mas não tenho nem filho, mas pela fé, naquele relacionamento que ele tinha com Deus, Deus escolheu aquele homem e falou: eu vou fazer de você, Abraão, uma grande nação, de você. E aí, meu amado, vem Gênesis 12, Gênesis 13, 14, nada, 25 anos se passa, nada, 100 aninhos já, batendo nas portas. E aquele homem lá passando por situações, ele mente para poupar a vida, um monte de coisa. A Bíblia não esconde nada, viu, pessoal? Está lá. E aí, em Gênesis 15, Deus renova uma aliança com ele. Interessante pra caramba. E ali, naquela renovação de aliança, Deus insere ali, naquela aliança com Abraão, a circuncisão. Onde teria que cortar ali a cabeça do prepúcio, né, do pênis ali, pronto, ali, ficou ali. Agora, e aquilo o judeu tinha na cabeça. Então, aquilo ali, se converteu a Cristo, tinha que fazer aquilo. Aí o livro de Atos tem até uma reunião só isso. O pessoal, para com isso aí, pô. Aí o Paulo vai explicar isto, que a fé imputada para Abraão veio antes da lei. Abraão já tinha fé. Ali foi um acordo que Deus fez com ele ali. Não sei por qual motivo, mas está ali. E o Paulo vai explicar isso então. Olha, que nós diremos então do antepassado Abraão? Se de fato Abraão foi justificado pelas obras, ele tem do que se gloriar, mas não diante de Deus. O que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça. Presta atenção. E isso foi antes da circuncisão. Ora, aí o Paulo tenta explicar. Vou te explicar uma coisa para você. Ora, o salário de quem trabalha não é considerado como favor, mas uma dívida. É ou não é? Você trabalhou o mês inteiro, você quer seu salário. E o Paulo vai tentar explicar isso. Todavia, aquele que não trabalha, mas confia em Deus, que justifica o ímpio, sua fé lhe é acreditada como justiça. No relacionamento com Deus, por incrível que pareça, a sua fé com Deus, o seu relacionamento com Deus é ímpar. Ninguém sabe o secreto. É que normalmente, quando você vai amadurecendo o seu relacionamento com Deus, as coisas vão fluindo naturalmente, você está predisposto a fazer tudo por todos, porque Cristo fez isso. Então o Paulo está tentando explicar isso. Olha, não tem nada a ver quem trabalha ou quem não trabalha, a fé dele é que justifica. Então, se você faz muita coisa e o outro irmão não faz, deixa o irmão com a fé dele, ele está crescendo. Vai ter um momento que aquele miserável vai manifestar também. Mas o amadurecimento é pessoal, é íntimo e pessoal. O fato é que a sua fé justifica. Aí você vai aprendendo com nossos irmãos lá, que não fica colocando na lei, mas na lei está dizendo que é para fazer isso, que é fazer aquilo outro. Está ali. Mas olha, o mais importante, Paulo fala, é a fé. Ele fala, o Davi diz a mesma coisa, quando fala da felicidade do homem, a quem Deus acredita a justiça, independentemente das obras. Como são felizes aqueles que têm suas transgressões perdoadas, cujos pecados são apagados. Olha que lindo Paulo fala.
Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa. Então, quando a pessoa vai lá e se arrepende, fantástico, meu amado, risca esse versículo, guarda no travesseiro, guarda. Você tem que pegar essas coisas para vocês. Fala assim, olha, Deus apaga pecados. Deus, como Ele conhece o meu coração, o seu coração, Ele sabe que aquele momento que você ajoelha e se arrepende do que você fez, o seu coração dói. E Deus fala, ó, agora sim, estou perdoando os seus pecados. Vai, não peques mais. É isso que Ele fala. Feliz é o homem, olha lá, feliz é o homem cujo Deus apaga as transgressões, apaga, os seus pecados são apagados. É fantástico, isso é pela fé. Destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou também aos incircuncisos? Vou traduzir. Você acha que vai para o céu só evangélicos? Você está de brincadeira, né? Só o da sua religião? Para. Isso é infantilidade. O Paulo está falando. Você acha que só os circuncisos ou também os incircuncisos? Aí o Paulo fala, já dissemos que no caso de Abraão, a fé lhe foi acreditada como justiça. Sob quais circunstâncias? O Paulo fala, antes ou depois de ter sido circuncidado? Ele joga a pergunta, aí você fala, não sei. Aí ele fala, não foi depois não, foi antes. Quer dizer, a obra ali já era um relacionamento íntimo e pessoal com Deus. Quando Deus falou, faz isso, ele automaticamente fez. Tanto era o relacionamento dele com Deus, era tão íntimo e pessoal, que quando ele vai lá oferecer, e Deus pede o filho dele, o Isaac, lá Deus, tudo bem, ele está indo com o filho para sacrificar, e no meio do caminho o filho fala, pai, tudo bem, Deus está lá, nós estamos indo adorar a Deus, mas cadê a oferta, pai? E a fé de Abraão, que transcende o nosso egoísmo, o nosso egocentrismo, a nossa meninice, fala, ei, Jeová Jiré, Deus proverá. É fé. Ele não sabia como, mas Deus daria uma maneira de prover a adoração, o sacrifício. É isso, é fé. Então a atitude, ele obedeceu, ele foi. A obediência, a fé. Deus falou, ele vai, ele foi, por quê? O relacionamento com Deus. Então, meu amado, não interessa se é um pouquinho, um pocão. O importante é você estar conversando com Deus nos seus momentos, a hora que você puder. Quanto mais, melhor. Leia, se aprofunde, ou escute louvor. Comece a mergulhar nas escrituras no seu tempo, no seu ritmo, e Deus vai te fortalecendo. Não fica aí não, porque a fé de Abraão foi antes das obras. Ele fez porque ele cria em Deus, ele tinha fé. E era só um detalhe. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal, como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é o pai de todos os que creem, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse acreditada também a eles. E é igualmente o pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Quer dizer, olha, o que eu fiz demonstrando a minha fé, mais ou menos assim, o outro não é obrigado a fazer. Porque às vezes Deus pede você fazer uma coisa, mas não pediu para o outro. O outro é uma outra coisa. É o crescimento, meu amado. E no caso aí do Abraão, os judeus queriam que todo mundo que se convertesse, se circuncidasse. Era uma briga. E essa briga teve reunião lá no livro de Atos para discutir sobre isso. Quer saber? Isso é só um detalhe, meu amado. Cuide da sua vida aí.
o Paulo fala, cuida da sua vida aí, não fica aí na promiscuidade, não fique comendo carnes, né, sacrificadas a outros ídolos. É isso que ele fala. Fuge da idolatria e segue a vida, deixa Cristo operar. E aí ele fala assim no versículo 13: não foi mediante a lei que Abraão e a sua descendência receberam a promessa que ele seria herdeiro do mundo, mas mediante a justiça que vem da fé. Pois se os que vivem pela lei são herdeiros, a fé não tem valor e a promessa é inútil, porque a lei produz a ira, e onde não há lei, não há transgressão. Portanto, a promessa vem pela fé, para que seja de acordo com a graça e seja assim garantida a toda a descendência de Abraão. Não apenas aos que estão sob o regime da lei, mas também aos que têm a fé que Abraão teve. Ele é o pai de todos nós, o pai na fé, é o exemplo da fé. Mais ou menos assim, aquele cara é o seu pai na fé, ó. Segue a fé daquele cara lá. É isto. A fé, meu amado, no meu ponto de vista, é a expressão do seu relacionamento com Deus. Isso é fé. Então ele vai falar mais para frente: sem fé é impossível agradar a Deus. Ele vai tocar isso no momento, porque é o seu relacionamento com Deus. Eu sei que às vezes você fica indignado com um que fala isso, faz aquilo outro, um ensina como é que rouba, um só pensa em dinheiro, outro só pensa em dar isso, dar aquilo outro, dá que Deus devolve sempre. Meu amado, se Cristo é tudo por amor. Como está escrito: eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em quem creu. O Deus que dá a vida aos mortos e chama à existência coisas que não existem, como se existisse. Guarda essas coisas. Nós servimos a um Deus que dá a vida aos mortos, que chama à existência coisas que não existem. Nós temos que guardar essas afirmações do apóstolo Paulo, que foram afirmações vivenciadas aos pés do Senhor Jesus Cristo, na vivência dele. É fantástico quando você começa a ler a história desse homem no livro de Atos e as declarações dele nas cartas. Você vê que a intimidade dele com Deus e essas deixas que tem na carta. Abraão, contra toda esperança, em esperança creu, porque ele tinha 100 anos quando nasceu o filho dele, tornando-se assim pai de muitas nações, como foi dito a seu respeito, assim será a sua descendência. Fala sério, é muita fé. Lê Gênesis para você ver o que eu estou falando. Sem se enfraquecer na fé, sem vitalidade, pois já contava com cerca de 100 anos de idade, e que também o ventre de Sara já estava sem vigor. Gênesis 15. Mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glórias a Deus, estando plenamente convencido de que ele era o que havia prometido, e em consequência, isso lhe foi acreditado como justiça. Deus é poderoso para cumprir na sua vida o que Ele prometeu. Eu não sei o que Ele me prometeu. Nas suas conversas com Deus, vai ter um momento que você vai viajar na sua vida. É como se Ele desse uma luz assim, e você pela fé se visse assim na frente dele, andando na presença dele, você se projetasse. É como se uma promessa nascesse no seu coração. E aí é pessoal. Você fala, eu tenho fé, mas as pessoas não entendem. Por quê? Porque ela não está nessa convivência com você. O Abraão tinha 100 anos, quando Deus fala, Abraão, e lembra disso, nós falamos sobre isso, o Abraão, foi no culto de oração, que o Abraão, ele está lá na casa dele, lá na tenda, e vem 3 anjos, Gênesis lá, eles estavam indo lá visitar Sodoma e Gomorra,
Eles passam na casa de Abraão. Abraão faz um banquete feliz da vida. E aí vem a promessa de nascimento do filho dele. Sara, na próxima primavera você vai ter um bebê. A Sara deu uma risadinha, mas o Abraão creu. Vem depois o filho da promessa. E ainda Abraão intercedeu lá pelos habitantes de Sodoma. Então, meu amado, a fé é a expressão do seu relacionamento com Deus. Então é íntima e pessoal. As palavras lhe foi acreditado. Não foram escritas apenas para ele, meu irmão. As palavras lhe foram acreditadas, mas também para nós. E é por isso que nós estamos lendo, pegar esse exemplo. A quem Deus creditará a justiça, a nós que cremos naquele que ressuscitou dos mortos, Jesus Cristo. Se você não crê que Jesus Cristo está vivo, se você acha que o cristianismo é só para trazer a paz, que é uma coisa, não, meu amado, Jesus está vivo. Nós temos que crer nisto. E o Paulo vai explicar melhor no poder do Espírito Santo de Deus, que nos motiva, quando você crê que Jesus está vivo, ele habita no seu coração. Jesus disse isso em João 16, que ele habitaria em nós, e ele nos ensinaria, e nos lembraria tudo que nós deveríamos falar. Então assim, não fica preocupado, o quanto aquele cara sabe da Bíblia, o quanto o outro não sabe, o quanto o outro canta bem, o quanto a sua hora vai chegar. É no tempo certo, é no seu relacionamento. Você vai se envolvendo com Deus, e Deus, vem cá, dá um testemunho ali, vem cá, fala aquilo aí, vem cá, vai fazer. E quando você menos espera, você olha para trás, nossa, como eu cresci. É assim que vai funcionando. Olha que lindo. Ele foi entregue à morte. Por quem? Por nossos pecados. E ressuscitado para a nossa justificação. Jesus foi entregue à morte pelos nossos pecados e ressuscitado para a nossa justificação. A única assim, condição sine qua non para você ir para o céu é crer que Jesus está vivo, que Ele é o nosso Salvador e que o nome dele faz jus. Salvador, salvação. O apóstolo Paulo está falando isso. E nós temos que crer que Jesus morreu pelos nossos pecados. E só através de Jesus Cristo nós podemos chegar ao céu. Essa semana, infelizmente, morreu um jovem na escola onde eu trabalho. 13 anos, meu amado, né? E durante a reunião lá, nós paramos a aula. A irmã lá, do nosso consulado, ela reuniu todos os professores. E para o corpo docente fazer uma oração. E ela cita um texto bíblico, que particularmente é o texto que mudou a minha vida. João 14. Uma hora Jesus, ele reúne os discípulos, assim, lá na montanha, eu acredito. Tá assim, lá na montanha, Jesus falou assim para eles, ei, lá em João 14. Ele falou assim, olha, todo mundo preocupado, qual vai ser a lição? Aí a irmã leu esse texto. Jesus falou assim, ei, não se turbe o vosso coração. Crê em Deus, mas creiam também em mim, porque na casa do meu pai tem muitas moradas, e eu vou preparar lugar para vocês. E ele usa uma lógica, assim, a lógica do amor de Cristo, o amor ágape. Ele fala assim, e se eu vou preparar lugar, eu vou voltar para buscar vocês, porque aonde eu estiver, eu gostaria que vocês estivessem também. E vocês sabem para onde eu vou. E vocês conhecem o caminho. 3 anos eles são com o mestre, cara a cara ali. Aí o Tomé, senhor, ninguém está perguntando nada, ele está com vergonha. Mas ninguém sabe aqui. Nós não sabemos para onde vai se nós não conhecemos o caminho. Depois de 3 anos explicando, hein? Aí Jesus fala assim, Tomé, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Quando eu li isso, meus amados, a minha vida mudou. Eu estou falando para vocês, a minha vida mudou. Porque
Antes eu tinha vários intermediários, santo isso, santo aquilo, e respeito a maturidade das pessoas. Respeito. Mas quando a minha lógica me levou a um raciocínio, se Jesus é o caminho, se só por meio dele eu posso chegar a Deus, eu fui direto para ele, fui direto para a cruz. E ponto final. É uma fé, é a expressão do relacionamento com Deus. Isso é fé. E só Jesus vai justificar a minha entrada no céu, na vida eterna. Chega no céu e... pelo amor de Deus, é hipoteticamente absurdo que eu vou falar. Porque as pessoas falam como Jesus lá, né? Deu a chave para o Pedro. Jesus falou, Pedro, você é um homem feliz, porque Deus falou através do seu coração. E tudo que você ligar na terra vai ser ligado no céu. E o que você desligar na terra vai ser desligado no céu. Quer dizer o seguinte, Pedro, você vai ser um líder da palavra. E no livro de Atos ele foi mesmo. Hipoteticamente você chegou no céu e está lá o Pedrão. Por que eu devo deixar você entrar aqui? Qual a justificativa? Nada que você falar, a não ser, eu creio que Jesus é o meu Salvador, justifica a sua entrada no céu. Acabou. Tudo que você fez a mais foi uma expressão da sua fé em Cristo. As suas atitudes, é isso. E como é individual a fé, cada um. Esse foi o capítulo 4. Fantástico, meu amado, o Paulo explicando, fantástico. Mas aí tem mais, segura aí. E aí o Paulo continua assim. Você acha que a vida é moleza com Cristo? Ele fala assim, tendo sido, pois, justificados pela fé, ou seja, tudo que você faz, o que te motiva é a fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se você entendeu que a fé é a expressão da sua intimidade com Deus perante os homens, você está em paz com Ele, independentemente do que o outro falar. Está fazendo isso para te aparecer, né? Está fazendo aquilo. Deus sabe o que eu estou fazendo. É para Ele que eu tenho que prestar contas. Eu sei em quem tenho crido, Paulo vai falar, porque o Paulo também foi isso. Paulo foi escorraçado de cidades, quase foi apedrejado. Ele foi ser mascarado. Paulo brigou com o apóstolo Pedro. Sabiam disso? Está lá. Ele revela essa briga em uma das cartas. O Pedrão, quando estava longe dos judeus, tratava os gentios de uma maneira. Aí chegavam os judeus, o Pedro... Aí o Paulo uma vez discute com ele. Ô Pedrão, assume aí, cara. Você é ou não é dos gentios? Você vai pregar ou não vai? Aí Deus, então vem Paulo, prega você. Aí o Paulo tinha mais liberdade. E o Paulo se soltava um pouco mais das leis. Ele era mais ousado, entendeu? E aí continua. Ela fala, não, olha só, temos paz com Deus, ele fala, porque estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, que é Jesus Cristo. Não só isso, mas também nos gloriamos. Presta atenção agora, viu? Você que, estou passando uma tribulação. Deus não está comigo. Primeiro probleminha é isto. O apóstolo Paulo, vem cá aí, vem cá. Deixa eu falar com você uma coisa, apóstolo Paulo, vem cá. Não fica se gloriando só quando está tudo bem, não. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Porque sabemos que a tribulação, eu peguei essa versão muito legal, porque sabemos que as tribulações, as lutas, produz perseverança, e a perseverança é uma ação de esperar em Deus, da paciência. Está passando uma luta, as lutas, as tribulações estão desenvolvendo em você paciência em esperar em Deus, perseverança. E essa paciência, essa perseverança, olha só, a perseverança vai moldando em você um caráter aprovado.
Não é a primeira luta, quer saber? Primeira luta eu vou beber. Primeira luta já vou desfiar. Já que Deus não atendeu 100% o que eu estou pedindo, então Deus não me ama, eu vou fazer tal coisa. Você acha que não tem um monte de gente pensando nisso? Tem. E quando na verdade Deus fala assim, olha, Deus fala assim para você, eu te conheço mais do que você te conhece. Então eu vou deixar você passar por ali para você se conhecer. É isso que Paulo está falando. As situações da vida vão moldando o seu caráter. E o seu caráter, ou seja, a sua atitude durante as pessoas, manifestando as suas ideias, que estão sendo lapidadas por Deus, vai mostrar se você tem um caráter aprovado como cristão ou não. Olha lá. E o caráter aprovado, a esperança. A esperança de um dia vivermos eternamente com Deus. Jesus é a nossa esperança. Aí o Paulo está explicando isso. Então fica firme aí, está passando por lutas, é para o seu crescimento. Ah, mas eu tenho 13 anos, eu só tenho 14 anos. Graças a Deus, você chegou antes ao altar de Deus que eu. Cheguei com 28, 27. Tenho que correr atrás de prejuízo. Quero fazer, sabe, não é correr, estou expressando assim, mas, meu amado, respira, sirva a Deus, e a esperança, olha meu amado, Jesus não nos decepciona, meu amado, a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações. Olha que frase linda e difícil de entender. Porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos... Como que Deus pode derramar o amor dele em nossos corações? Essa semana, eu vou abrir aqui um particular. Tem assim alguns alunos de recuperação ainda mesmo, EAD e tal, o pessoal não faz nada tal, então você tem que ir lá, dar um trabalho aqui, trabalhar ali, trabalhar na recuperação paralela, para ele não ficar muito longe do conteúdo. Você que é professor sabe muito bem disso. E aí, dependendo do aluno, você sabe da dificuldade, você aumenta um pouco o prazo para ele fazer, cada um tem um prazo limite, né? Ele põe lá. Aí é legal que uma mãe me falou assim, professor, você é um anjo que caiu do céu. Quando eu respondi, meu, anjo não, eu fui derramado, caí não, quem caiu do céu foi o diabo. Que foi um anjo que caiu do céu, né? Então assim, é brincadeira, mas assim, como que Deus derrama o amor, sabe? O amor de Deus não caiu do céu, o amor de Deus foi derramado do céu. Jesus é a manifestação do amor. E quando você começa a ler os evangelhos, eu sugiro que você comece a ler os evangelhos, se você olhar para Jesus, assiste desenho, aqueles desenhos bíblicos, fantástico, você vê na expressão de Jesus, as coisas que ele está fazendo, porque lendo da Bíblia você não tem a expressão de ninguém ali, você não sabe quando ele dá bronca, nada disso, você acha que Jesus é tudo maravilha, né? Eu fico imaginando Jesus entrando no templo, pegando um azorraze lá, aquele chicote, e quebrando tudo, levantando tudo para lá e falando assim, ei, olha o que estou fazendo com a casa de Deus, só estão vendendo as coisas aqui, isso aqui é para ser chamado casa de oração. Você acha que ele falou feliz? Pediu licença? Não. Você acha que em João 6, quando ele chega assim e fala assim, ei, quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não serve para ser meu discípulo, você acha que ele falou como? Tinha mais de 70. Tudo lá atrás de Jesus para comer, para beber, para ter. Eu quero, com Jesus eu quero. Jesus é dono de tudo, então eu sou filho dele, eu sou herdeiro de tudo. Olha que pensamento materialista. Aí Jesus dá essa bronca, vamos ser isso. Aí vai um monte embora. Aí ele olha para os 12, vocês não querem ir embora também não? Ou você acha que ele falou como para os caras? Deu uma bronca, vocês não querem ir embora também não? Aí os caras ficaram aculhados. E o Pedro, ei senhor, calma, para onde nós iremos? Só tu tens a palavra de vida eterna. Nós estamos aqui por causa disso. E essa manifestação da fé que Deus espera durante as situações, meu irmão sofreu aquilo, meu amado, interceda por ele. Você não sabe os motivos,
Senhor, em nome de Jesus, tenha misericórdia, intercede, como Abraão fez lá para Sodoma e Gomorra. Abraão foi insistente, pediu 50. Se tiver 50 lá, você vai destruir a cidade? Ele falou, não, se tiver 50 eu não vou. Aí o Abraão fez uns cálculos rapidinho, lá em 15, hein? Abraão estava abençoadíssimo já, herdeiro, recebeu a promessa, mas pensou, nós estamos assim, né? Nós temos que interceder pelos outros, pensamos só em nós às vezes. Que caia fogo do céu lá, Senhor. Olha como nós somos. E Abraão falou, não. E Abraão falou, Senhor, mas pensando bem, pelos meus cálculos, recalculei aqui, se tiver 45 lá em Sodoma, você vai destruir? Aí os anjos estão indo para lá, não, Abraão, os 45 não, 40 não, 30 não, e o Abraão correndo atrás deles. Aí Abraão falou, vamos fechar em 10. A insistência, né? Nós oramos por um irmão, eu vejo que o miserável não muda, sei lá, vou deixar de orar. Meu, ora 10 vezes, 50 vezes, interceda por ele, para que Deus dê a oportunidade de ele se converter. Por quê? Porque tem pessoas orando por você. Você não sabe disso, né? Eu sou fruto de oração de alguém. Acredite nisso. Tenha esperança. Deus derramou o amor dele em nossos corações por meio do Espírito Santo de Deus. Nós não sabemos muito o que é isso, tá? Depois nós estudarmos essas cartas, vamos estudar dons, espíritos, fruto do Espírito. Nós precisamos, porque Deus nos deu, nos concedeu de graça. E aí, olha só, ele fala assim, ó, de fato, no devido tempo, está escrito em Romanos isso, de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. E o Paulo vai tentar assim, explicar para aqueles irmãos, para mim e para você, faz conta que nós estamos lá em Roma, e recebemos essa carta, e o Paulo fala assim, ó, dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora, pelo homem bom, talvez tenha coragem de morrer, Paulo fala, mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor, quando ainda éramos. Então, ai Cícero, então quem vai para o céu? Quem Deus quiser. Que religião? A religião, esquece isso. Esquece. Religião, o nome é religar o homem a Deus. Reconciliação do homem com Deus. Tá aí. Agora, é claro que Deus vai permitir nos grupos, já falamos sobre isso, grupos de afinidades, para que nós juntos possamos ler a Bíblia, estudar e como pessoas crescermos juntos para melhorarmos, tá bom? Cristo morreu por todos, acabou. Mas o outro lá fora, deixa Deus, a sua motivação tem que ser agradar a Deus. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda por meio dele, seremos salvos, está falando, da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Então é assim, o que Paulo está tentando dizer é o seguinte, Paulo, uma das cartas, ele fala, eu conheço um cara que chegou no terceiro céu lá, Deus mostrou para ele as coisas. Amado, todo mundo um dia vai prestar conta para Deus. Pum, tá lá. Fora isso, tem várias situações, né, apocalípticas que Deus só avisou que vai acontecer. Você não é obrigado a acreditar, tá lá. Mas fique com Deus, porque a qualquer momento você vai prestar contas com Ele. E o cristão que está servindo a Deus como exemplo, vai apanhando um pouquinho mais, amadurecendo um pouco mais rápido, para as pessoas olharem, olha, ele passou por aquela situação e tal. Que Deus você serve? Você fala, Jesus Cristo. É para isso, viu? Então assim, se antes de conhecer Cristo, Deus já tinha morrido por você, porque nós vimos semana passada, que não interessa se você leu a Bíblia ou não, existe uma lei natural gravada no seu coração, que você vai ser julgado, porque você sabe muito bem o que é certo e errado, é isso que Deus está falando. Bom, não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Assim, só para a gente encerrar essa parte aqui, eu afirmo a você que o homem nasce morto. É forte isso, né? O homem nasce morto. E quando ele conhece a Cristo, ele nasce de novo. Então, espiritualmente,
o homem, assim, ele não tem condições de representar Deus. E quando você, na sua intimidade, começa a conversar com Deus, independentemente da lei e da religião, Deus, estou falando, Jeová, automaticamente o Espírito Santo de Deus vai te conduzindo à cruz de Cristo, ao amor dele, a expressão de Jesus é a expressão do amor de Deus. Não tem como. E aí, Jesus, você vai ser levado aos pés da cruz. Aí você vai entender que Jesus veio representar a Bíblia. Ele veio tornar a Bíblia viva. E é possível. E aí, ele fala assim: portanto, da mesma forma como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Não adianta, todos fizeram coisas que desagradavam a Deus. Isso é o pecado. Pois antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo. Mas o pecado não é levado em conta quando não existe a lei. Mas mesmo assim, Deus não vai levar em consideração o seu tempo de ignorância. Mas eu não sabia. Então, agora daqui para frente você sabe, né? Vai, não peques mais. E quando eu falar em pecado, meu amado, você tem que entender que o diabo, ele cai lá em Gênesis. Não dá para ler a Bíblia só pensando em Deus. O diabo está lá, está azanando tudo lá, tentando destruir tudo o relacionamento com Deus. Está lá. Ele é o pai do pecado, Jesus fala em João 4 lá, ele é o pai do pecado. Bom, e aí, todavia, para encerrar, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, antes da lei, que a lei veio em Moisés escreveu os 5 primeiros livros da Bíblia, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era o tipo daquele que haveria de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. Vou parar aqui, tá? Então é assim, o Paulo vai falar exatamente isso. Sabe aquele lugar onde havia pecado, mentira, discórdia? O pecado está abundando ali. Só um palavrão, um exemplo. Quando Jesus entra, o Paulo fala: onde abundou o pecado, superabundou a graça. Há uma transformação. E automaticamente o Espírito Santo passa a habitar. Ele foi derramado no seu coração através do amor de Cristo. E você passa a pensar 3, 4, 5 vezes, 1000 vezes antes de fazer as coisas. E você vai perceber que você vai ficar mais leve. Você pensava que as pessoas iam pensar, você não pensa mais. Você simplesmente vai lá e faz, porque você tem a certeza que está fazendo as coisas para agradar a Deus. Meu amado, vamos parar por aqui. Romanos capítulo 5, 16. Na próxima semana, com a misericórdia de Deus, nós vamos continuar. Esse livro é fantástico. É uma carta para mim e para você. E nós temos que ler, meu amado. Para quê? Para nos tornarmos melhores pessoas, melhores cristãos, e entender que muitas coisas são colocadas por homem e não te leva à cruz de Cristo. E lembre-se, o que tem que motivar as suas ações é o seu relacionamento com Deus, que é a fé.